Bem, dando prosseguimento à série Como você faria essa soma, eu tenho aqui mais uma situação que me chegou também no fórum, certo? Que é o fórum do guru do Excel, que é o Laender, um cara que eu admiro muito, do qual eu sou muito fã. E a situação é a seguinte: a pessoa que colocou esse problema, ela precisa fazer com que os valores de parcelas, né, aqui dispostos e com datas previstas de lançamentos em alguns meses, eles sejam transferidos para cá. É como se ele quisesse ver a programação com a estratificação diária, certo? E também mensal, ok? Então, ficou aqui essa sugestão, esse problema, para que a gente conseguisse uma solução com fórmulas, ok? Antes de seguir para algumas colocações, eu tenho aqui um comentário inicial que é o seguinte: a gente precisa perceber que os valores das parcelas, quando somados, resultam aqui em um valor, né? A gente pode ver na barra de status aqui, resulta aqui em um valor inferior a 1.700. Porém, se a gente perceber, valores eventualmente vão se repetir em mais de um mês. Por exemplo, aqui esses dois, eles vão se repetir aí, né, em pelo menos 2 meses. Então, a soma final, que vai ser devidamente resolvida aqui com fórmulas, vai passar lá daquele valor, vai passar de R$ 1.700 por conta dessa repetição. Ok? Então, fica aí um casquinha de banana que a gente precisa perceber para que não erre. Se cada parcela destas aqui, né, fosse de fato lançada em apenas uma ocasião, ou seja, se isso aqui fosse sempre indicando um lançamento, aí sim, com certeza eu teria aqui essa soma. Porém, eu percebo que vai haver repetição, então eu devo perceber que minha solução vai somar mais do que esse valor que está aqui agora, que é a soma nominal dos valores das parcelas, ok? Então vamos lá, como é que vai ser a minha solução? Bem, essa solução proposta aqui, e aí com certeza existem várias, ela vai utilizar a função somar produto, que é uma função que eu uso bastante, e foi uma função aí que eu utilizei para encerrar a solução do último vídeo, que foi a parte 1, certo? E aí qual que é a essência do funcionamento aí dessa função? Bem, ela vai basicamente somar resultados de correspondências. Mas quais são essas correspondências? Eu tenho aqui dois pontos principais para que eu consiga a solução do meu problema. Vamos lá. Primeiro deles, eu tenho que verificar os dias de cada data. Eu tenho aqui datas que contém dia 9, 8, 10 ou 11. Eu preciso capturar esses dias para verificar quando que aqueles dias lá, né, que são de 8 até 11, vão bater com esses dias aqui, ok? Essa é a verificação inicial que eu tenho que fazer. A segunda verificação é quanto ao mês. Eu preciso perceber para cada mês disposto aqui, quando que isso bate com cada mês aqui também disposto, ok? Eu vou comentar então qual que é o princípio da solução para a verificação do primeiro dia, do primeiro item aí, né, que é verificar o dia de cada data, e na sequência também a verificação do mês. E posteriormente eu vou fazer a fórmula. Bem, para eu verificar aqui o dia de cada data, eu vou utilizar a função dia. Veja só, se eu usar a função dia aqui nesta célula, e depois eu pego aqui essa fórmula e replico para as células abaixo, eu vou ter aqui resultados que são a extração dos dias. Se eu verificar aqui esta fórmula, ela pega o dia desta data aqui, né? Seria dia 10, lá do mês de outubro. Aqui ao lado, né, eu tenho o 8 sendo retornado por essa fórmula, porque 8 equivale ao dia dessa data, que foi lá o mês de novembro. E aqui embaixo, 11 de setembro, retorna corretamente o dia 11. Então, com base aqui nesse número inteiro que eu já tenho, que é aqui a extração do dia da data, uma data completa com dia, mês e ano, eu vou então verificar quando que aquilo lá bate com isso aqui. Então, eu vou ter que perceber se os dias de lá vão bater com cada resultado que eu tenho aqui. E, obviamente, quando bater, vai ser um grande indício de que a parcela associada vai ser lançada. Por exemplo, aqui eu tenho o dia 10, ok? Quando eu comparo esse 10 com toda essa lista aqui, eu vou ter correspondência nessa linha aqui. Então, basta depois que eu verifique se o mês bate, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 10 de setembro, depois 10 de outubro. Quero verificar se o mês bate aqui
ok? Ou então aqui e por aí vai, né? Para poder sinalizar que aqui eu vou ter o devido lançamento. Então, eu preciso ter duas correspondências. Eu já mencionei a correspondência para o dia e para o mês é muito simples. Eu tenho aqui uma data completa, né? Sempre. E eu não vou nem precisar utilizar funções de texto, enfim, qualquer função de data aí, qualquer cálculo auxiliar para poder extrair o mês. Como eu tenho aqui uma disposição que me ajuda a saber qual é o mês, já devidamente definido, eu vou apenas comparar, né? É o mês que eu tenho aqui, devidamente registrado, com esses meses aqui, certo? Lembrando que essa solução é dessa forma porque a gente pressupõe que não pode mexer aqui nos dados, ok? Isso é um dificultador para a gente, por isso que a fórmula não é tão simples. Mas se a organização aqui desses dados fosse feita de uma melhor maneira, bastaria aqui fazer uma fórmula com busca e referência, ou então um soma 6 simples, a gente teria aí talvez uma solução mais rápida, certo? O segundo parâmetro, então, o segundo item, então, foi explicado, né? É a verificação do mês. E o que é que eu tenho em essência? Eu preciso ter esses dois itens sendo satisfeitos simultaneamente, ou seja, eu quero verificar ao mesmo tempo em que o dia bate com o dia que eu quero, certo? O dia eu vou extrair daqui e eu quero comparar com o dia que está aqui devidamente registrado e quero verificar também o mês, ok? Se o mês que está aqui já pronto, se ele bate com cada mês aqui. Quando essa correspondência dupla acontecer, né? E aí tem um efeito idêntico ao efeito da função i, né? Um efeito aditivo, eu vou então saber que existe o sinal verde para que a minha parcela entre na minha consideração, na minha contagem, aí, né? Na minha soma, melhor dizendo, e ela vai compor aqui o meu resultado. Então, tenho que verificar simultaneamente o dia e o mês para poder, né, considerar aqui a parcela, certo? Depois que eu verifico o dia e o mês, basta que eu multiplique aqui pela parcela para que ela entre na contagem. Quando a verificação do dia não bate com aquilo que eu quero, ou a verificação do mês não bate, a parcela, mesmo multiplicada, não entra, porque eu vou ter um zero, né, que indica a não correspondência, né, simultânea aí de mês e dia, multiplicando a parcela, então ela não vai ser considerada. Quando simultaneamente eu tiver dia e mês sendo aí devidamente né, considerados, devidamente correspondentes, então a parcela vai entrar na minha soma aí, ok? Então vamos lá, vamos para a fórmula. Eu vou começar aqui a escrever essa fórmula, eu vou dar um zoom aqui, né, para ficar melhor de visualizar, e essa fórmula ela vai se utilizar da função somar produto, que é uma função que eu gosto demais utilizar. Então, primeira verificação, nesse caso aqui, né, tanto faz a ordem, como é a multiplicação, então não faz diferença, mas para eu colocar aqui na mesma ordem que eu mencionei, vou verificar inicialmente os dias. Eu quero verificar o seguinte, se o dia que está aqui, e aí eu já vou ajeitar a referência mista, se ele bate com o dia, certo? De cada data. Veja que eu vou ter então uma abordagem matricial. Vou então colocar aqui referência absoluta, ok? E vou fechar aqui. Na sequência, eu vou verificar o item mês, que é o item 2, que eu elegi como item 2, né? A segunda verificação. Eu quero verificar o seguinte, se este mês aqui, ok? E aí já vale a pena dar um ajuste aqui. Eu tenho referência mista, vou fixar aqui linha 2. Se isso bate com o meu conjunto aqui de meses, da minha base de dados, referência absoluta. E ao final eu multiplico isso pelos dados principais, digamos assim, né, que são os valores de parcelas, ok? Fechei aqui esse item da minha multiplicação, fechei aqui também a função somar produto, vou então aqui fixar com referência absoluta e dei Enter. Obtive aqui de início já um zero, ok? Vou então copiar essa fórmula e replicar para tudo. E aqui veja que eu obtive valores diferentes de zero, que são possivelmente os resultados. Só para evidenciar um pouco melhor, eu vou criar aqui uma formatação condicional para poder marcar aqui com uma certa cor valores que não são zero, certo? Vou colocar aqui de verde. E também para ocultar o que não é... Desculpa, para ocultar o que é zero, vou aqui fazer uma formatação personalizada. Vou colocar aqui em tudo no formato moeda, porém
eu vou colocar aqui um código de formatação, que é o seguinte: eu tenho aqui positivos, negativos, texto e 0. Pronto, eu acho que isso é suficiente. Ok, já ocultou aqui os meus valores. Então vamos lá, vamos conferir se isso está correto. Bem, se eu observar aqui, eu só tenho um lançamento para dezembro. Eu tenho então o valor aqui associado de 96,43. Tá aqui o valor. Se eu quiser conferir aqui novembro, eu tenho aqui 2 lançamentos. São aqui essas duas parcelas, eu tenho 151,43. Eu verifico aqui, também bateu. Para continuar a verificação, eu vou só aqui colocar uma soma, ok? E aqui vou colocar uma linha de totalizador para evidenciar um pouco melhor, certo? E aí vamos lá, vamos verificar o mês de outubro. O que é que eu esperava para outubro? Bem, outubro tem aqui 5 lançamentos. Então são aqui essas linhas, certo? Então, se eu seleciono aqui os valores, eu espero um somatório, veja aqui na barra de status, de R$ 1.233,50. Bata aqui com o que eu tive. E uma verificação melhor pode ser o seguinte. Vamos ver aqui a data do dia 9 de outubro. Ela se repete 4 vezes. Tenho aqui os 4 lançamentos e a soma disso vai dar R$ 1.183,44. Eu verifico aqui, bateu corretamente. A minha soma geral vai dar aqui R$ 1.932,32. Justamente superando aqui a soma nominal das parcelas, que foi alguma coisa aqui inferior a 1.700. Para encerrar isso aqui, né, vale a pena então fazer cálculos que ajudem a conferir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui fazer um cálculo que retorne alguns valores e eu quero somá-los para verificar se a soma de fato bate com a soma esperada, que foi um pouco mais do que 1.900. Eu vou contar aqui quantos números tem, lembrando que uma data é um número inteiro, multiplicar pela parcela, ok? Seleciono isso aqui, vou dar Ctrl Shift 4 para formatar como moeda, Ctrl D para replicar minha fórmula e depois Alt mais igual para somar aqui, veja que o valor soma corretamente. E para somar aqui os meses, ok? Até para ver se bate com isso aqui, eu vou fazer também uma forma interessante. E até também para ajudar, já vou trazer aqui tudo que eu tenho fixado lá, ok? Para ajudar a conferir. Então, qual que vai ser minha fórmula? Eu vou verificar quando eu tenho aqui datas, ok? E vou multiplicar pelas parcelas. O intervalo aqui de datas eu não vou deixar fixo, porque eu quero copiar a fórmula para direita, ok? Eu vejo que essa multiplicação já resulta em cálculos parciais. Eu vejo aqui, por exemplo, dia 10/9 corresponde a 73,49. Está aqui o meu valor. E aqui no final, 11 de setembro, a parcela 377,57 também está aqui. Vou dar um Ctrl Z. Para encerrar, eu vou aqui somar produto. Ok? Fechei aqui minha função. Vou aqui selecionar esse intervalo, começando pelo valor que eu já tenho preenchido. Vou dar Ctrl R, Ctrl Shift 4 para a moeda. E, ops, tem um erro aqui. Ah, exatamente. Aqui é referência absoluta na minha faixa de parcelas. Desculpa, pronto. Agora, Ctrl R aqui, eu vejo que os valores batem. Até por fórmula também eu consigo verificar aqui se eu tenho correspondência dos valores, se eles são exatos. Pronto, verdadeiro. Então, essa aqui foi a minha abordagem, uma solução que passou pela função somar produto. De forma auxiliar, eu tive a função dia, capturando os dias. E aqui a disposição dos dados não ajudou, por isso que eu tive que lançar mão desse recurso. Essa foi a parte 2 de como você faria essa soma. E brevemente também vamos ter a parte 3 e eventualmente partes seguintes. Ok? Até mais.